pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do Caraca. Estamos de volta, né, Johnny? Estamos. Depois de um episódio aí conturbado, Para- burnout aí, cara. Para a alegria geral da nação. De muita pergunta aí, e hoje eu quero responder por que eu tive que dar essa parada, né, galera? Eu tava com muitos projetos em cima do outro simultaneamente, eu não consegui dar continuidade. Então, o podcast eu tive que dar uma parada. Isso aqui consome muito tempo, é bem pesado pra criar, tá, gente? Criar pauta, vocês viram aí. E hoje eu tô com duas moças aqui, a Tracy, né, já apareceu aqui, e a Josi, né, a nossa convidada especial de hoje aqui. A Josi é fono, a Tracy, né, o pessoal já conhece, especialista aqui, talvez a maior especialista da região aqui em autismo. Sejam bem-vindos, meninas. Obrigada. É um prazer estar aqui de novo e poder bater um papo aí mais uma vez. E hoje a gente vai falar sobre um tema, a gente até falou, né, sobre um pouco de autismo no nosso primeiro episódio, só que hoje a gente vai falar sobre autismo e comunicação, a nossa especialista aí, nossa fono. Josi, é um prazer estar com você aqui. Queria que você contasse um pouquinho mais da sua carreira aí, onde eu consigo te encontrar aqui desde Caratinga, você atende aqui também, né, lá Desenvolver, junto com a Tracy. Isso. Muito obrigada pelo convite. Agradeço a Tracy. Eu atendo com a Tracy já tem um tempinho. Não atendo só na Desenvolver, também estou na Unimed. Com a Tracy já tem há 6 anos. Trabalho na Unimed, estou na Desenvolver com a Tracy. Hoje é minha paixão com o autismo. Tenho grande prazer em trabalhar com autismo por todos os avanços que as crianças alcançam e quero continuar nessa área. Hoje não tenho vontade de trabalhar na minha especialização que iniciei, que era a audiologia, e quero conseguir continuar sempre me capacitando nessa área, porque os avanços são gigantescos e é muito prazeroso. É muito prazeroso ver criança não verbal, que chegam pra gente não verbal, começando a falar as primeiras palavras. É muito gratificante. Nervosa? Um pouquinho. Pode ficar tranquilo, isso aqui vai se tornar um bate-papo, tá? Daqui a pouco você tá batendo papo, esquecendo que as câmeras existem aqui. Olha só, um dos motivos de ter te chamado de volta aqui, né? A gente tá trabalhando junto hoje, em parceria lá no Desenvolver, tô trabalhando com você lá. E o outro é que depois do seu episódio, uma das coisas que mais me chamou a atenção é que depois que a gente faz um episódio de determinado assunto, a gente começa a ter um filtro, né? Tem muita gente que filhos têm autismo e eu não sabia. E depois comecei a observar que tinha algumas pessoas que até entraram em contato comigo. Meu filho não tem, não, de gastar falando que tem alguns sintomas lá e tal, mas meu filho não é doido, não. Umas palavras até fortes. Mas depois de um tempo, esses pais foram buscar ajuda, não sei se com você, mas foram buscar ajuda no mercado e descobriram que realmente os filhos deles foram diagnosticados com TEA. E eu imagino que para vocês isso seja muito comum. Pais que tenham esse preconceito, que não buscam ajuda com antecedência, né, um diagnóstico precoce para os filhos só por medo de expor, né, os filhos dele na sociedade, falar que o filho dele tem autismo. Isso acontece muito, né? Muito. E assim, é legal dizer isso aqui, porque assim, é um canal, a gente agradece a oportunidade de participar, porque para nós é importantíssimo, mas também para a sociedade é muito importante, né? A gente poder dizer sobre as características do autismo, fazer com que as pessoas conheçam melhor, né, entendam melhor e a partir do conhecimento das pessoas, a gente diminui também essa taxa, aí, vamos dizer assim, de preconceito. Porque o preconceito é justamente uma falta de conhecimento. Então, eu emito um conceito sobre alguma coisa que eu não sei, né, que eu não entendo ainda. E aqui a gente tem a oportunidade de trazer de uma forma clara, né, aberta, né, que as pessoas possam ter acesso mesmo a essas informações, verificar em casa, ajudar outras pessoas no meio em que convivem, né? E entender também que, assim, primeiro que o autismo não é uma doença. Acho que é o primeiro ponto que a gente precisa já deixar marcado. Então, assim, autismo não é uma doença. Então, a gente não tem que ter também esse preconceito. Mas meu filho é doente, meu filho é doido, né? São palavras que realmente não cabem e não tem nada a ver, né, com o transtorno do espectro do autismo. E tem até um caso, né, especial que uma colega minha, ela tem um filho com quase 5 anos já, 4, 5 anos. E a vida toda todo mundo falava, a menina é muito pirracento, é muito bagunceiro, realmente não dá paz pra ela. Ela sempre levou isso como uma coisa assim, meu filho é desse jeito, mas nunca buscou por ter preconceito. Uma das pessoas que me falou dessa forma, meu filho não é doido não vou buscar nada disso, ele é só agitado demais. Acho que um ponto legal também assim, muitas vezes é o preconceito, mas por dentro, né, a gente que acaba ouvindo esses relatos dos pais,
a gente passa a entender também que é um pouco de medo, né? Uhum. Esse receio de ter que lidar com uma coisa que eu não sei o que é. Nem imagino que dimensão ter um filho ou uma filha que está dentro de um diagnóstico, né? Que é um diagnóstico, não é uma gripe que acontece e acaba. É um diagnóstico que eu vou ter que conviver para toda a vida. Então, eu vou ter que entender melhor sobre isso. Então, os pais se assustam, né? E também por se embasarem nessa ideia do estereótipo do autismo, né? Então, assim, autismo é aquela pessoa que não fala, não interage, que se balança ou que faz movimento e pronto, é isso. E só isso, não é só isso, né? Então, a partir do momento que eu conheço melhor, eu consigo também entender que, opa, talvez até que meu filho possa ter algumas características e o que eu posso fazer neste momento de intervenção ou de ajuda para facilitar esse caminho dele, né? Uhum. E hoje a gente vai falar de alguns temas aqui, porque tem alguns sinais, né, que a gente pode observar ou deixar de ouvir, né, algumas coisas que vai mostrando pra gente se ele pode ter algum tipo de indício a ter diagnóstico ou não. Então, em casa, os pais podem começar a observar, né, com mais cuidado. A gente vai falar também sobre diagnóstico precoce, a importância dele, né? Mas vamos entrar aqui no assunto de comunicação, voltado aqui para Josi. O autismo, como ele afeta a comunicação? Vamos falar o que é a comunicação, na verdade. Uhum. A comunicação é toda troca de informação. E como ele afeta nessa comunicação? O autismo, na verdade, essa criança não tem interação. Então, se a criança não tem interação, ela não terá uma comunicação. Ela não vai ter essa comunicação através de fala, de voz, de fala, de comunicação através de palavras. Então, sim, existem vários tipos de comunicação, mas como ele não tem essa interação, ele não vai ter comunicação através de palavras. Ele pode ter, sim, comunicação através de expressões, através de gestos, através, que é um jeito de comunicar, que é puxando os pais, que isso é muito comum deles. Eu quero um brinquedo, eu vou puxar minha mãe até aquele brinquedo. É um tipo de comunicação, mas ele não vai ter aquela comunicação. Não é todo caso, que tem muito autista que fala, e tem aquela fala inteligível, que é muito perfeita, por sinal, mas quando você faz algum tipo de pergunta para ele, ele não consegue te responder com coerência, que eles têm essa dificuldade. Mas eles não têm, eles não conseguem ter trocas. Então, a maior dificuldade deles é ter troca de turno. Então, assim, tem vários tipos de comunicação, que eu vou estar explicando mais para frente, mas a maior dificuldade, o que o autismo afeta na comunicação, é nessa interação, né? Que a comunicação depende da interação. De uma forma mais contextualizada, assim, então, assim, literalmente ele puxa o pai e a mãe, né, pela roupa, ele não aponta algum objeto, seria isso? Isso mesmo. E esse apontar é uma habilidade que a gente necessita, que a fala necessita, é um pré-requisito para alcançar a fala. Então, assim, na terapia, a gente vai trabalhar esse apontar para a gente estimular a fala. Então, é uma das habilidades que a gente vai começar a trabalhar para a criança desenvolver a fala. E é legal a gente citar, assim, essa ideia, né? Porque muitas vezes os pais nem percebem, né? Uma das perguntas que a gente faz, às vezes, na primeira sessão com os pais é como que seu filho te pede as coisas que ele quer, né? E aí, às vezes, essa é a resposta. Ele me puxa, ele me leva. Ou então, não, ele é tão independente que ele mesmo vai lá e pega, né? Ele vai e pega água, pega uma madeira, pega... Então, assim, por que será que ele não te pede, né? Por que ele te olha para te pedir, né? Não, ele me puxa pela mão e leva. E aí a gente vai percebendo que existe alguma coisa nessa comunicação expressiva aí dessa criança que está prejudicada, né? Ele não fala ainda, mas ele se comunica super bem. Às vezes eles dizem assim, né, Josi? Se comunica super bem. Ele me puxa e me leva para me mostrar o que ele quer. E eu entendo. Eu entendo tudo que ele fala. Eu entendo tudo que ele fala, né? Então, assim, esse entendo tudo também a gente precisa entender, né? Então, você entende porque tá ali o tempo todo com aquela criança, porque você já conhece quais são os gostos, quais são as necessidades que ela apresenta ali no dia a dia. Mas uma outra pessoa na sua casa entenderia da mesma forma que você, né? Isso é a comunicação. Quando eu falo aqui com vocês, fica fácil de entender porque nós usamos o mesmo código, né? Nós trocamos as mesmas mensagens, vocês conseguem entender dentro disso que eu me coloco,
né? E aí fica fácil essa troca, né? E aí, né, com essas crianças já, se a gente coloca uma terceira pessoa ali nesse meio, isso dificilmente vai acontecer. A pessoa vai passar um aperto ali, vamos dizer assim, né? Então, posso dizer que isso seria o primeiro sinal em relação à comunicação? Essa questão de apontar seria um dos mais fortes? Ou Não sei se o mais forte, tem... né? Mas, assim, é um dos, como a gente disse, são pré-requisitos, né? Tudo no desenvolvimento infantil, ele vai, eu costumo dizer, subindo degraus, né? Vai avançando e ficando mais complexo. Então, inicialmente, pensando na fala, né? Eu primeiro tenho que ter intenção de comunicar. Né? E essa é uma das coisas que está prejudicada no autismo, a intenção comunicativa. Né? Muitas vezes é uma intenção baixa. Então, uma pessoa com TEA, ela não tem nem intenção. Se ela não... Ou baixa, né? A gente não pode sempre generalizar e dizer que é para todos. Mas é uma baixa ou um déficit nessa intenção de comunicar. Então, se ele tem essa baixa, dificilmente ele vai buscar fazer isso. Então, falta a intenção, falta gestos comunicativos. Então, você vai ver que eu falo aqui o tempo todo, a minha mão parece um carnaval, de tanto que ela mexe. Né? Expressões faciais, tudo isso vai compondo a comunicação. Então, a criança tem intenção, ela gesticula, ela balbucia, aí ela vai se aproximando das palavras, ela vai criando palavras, ela vai falando, ela vai entrando naquele contexto, sendo entendida e começando esse processo. Então, são uma escadinha, né? Nunca a criança já começa a falar, né? Fica mais fácil entender, talvez, se a gente jogar, por exemplo, para o motor. Nenhuma criança nasce andando, né? Ela primeiro sustenta a cabeça, ela senta, né? Aí ela engatinha, depois ela anda. É a mesma coisa também para o desenvolvimento da comunicação, né? Desses pré-requisitos tem o contato visual. Eu já vi a Tracy falando algumas vezes que quando ela vê uma criança, ela sempre faz uma gracinha para essa criança. Porque ela avalia, quem trabalha com autismo, eu acho que a gente avalia todas as crianças que a gente convive, assim. Ela tenta não, mas não tem jeito. Porque essa criança precisa ter contato visual, realizar contato visual. Ela precisa ter o sorrir social. Eu mexi com essa criança. E isso é comum. Pode sorrir para qualquer criança. Tem criança que é mais fechada, mas pelo menos uma careta ela vai fazer para você. Ou ela vai fechar a carinha, ou ela vai sorrir para você. Ou ela vai ficar envergonhada. Ou ela vai ficar envergonhada, mas alguma expressão ela vai te fazer. No autismo ela não vai fazer essa expressão. É uma dificuldade dele. Só uma curiosidade que eu tenho, que é o seguinte. Hoje a gente tem um autismo e um TEA nível 1, 2 e 3. Quais são as diferenças entre eles? Eu tô te perguntando pelo seguinte. Quando eu fui fazer aquele evento lá na Mareto, com vocês, a Ju tá falando aqui que uma canetinha e tal, geralmente eles não têm. Mas lá, eu pude observar que alguns, eu brincava, tá? Eu botava um sorriso, ia lá querer pegar a câmera e tal, brincava também, correspondia. Ali dentro tinha mais nível 1, e o nível 1 consegue ter essa interação maior, seria isso? Ótima pergunta. Então, assim, vou dar uma voltadinha para ficar mais fácil de entender. Primeiro, quando a gente fala de autismo, no geral, a gente fala de duas grandes características, né? Então, quando que tem, se a gente pode falar desse diagnóstico? Quando a gente fala de dificuldade e déficit, ali na comunicação e na interação social, e a gente teve umas mudanças agora muito recentes no DSM-5-TR, que é super novo no Brasil a partir de 2023 agora, e geral, de 2022 para cá. Então, nessa questão da comunicação e da interação social, a gente precisa pontuar todas as dificuldades ali. Antes não se tinha que, E tem essa questão dos comportamentos restritivos e repetitivos. Então, se a gente tem dificuldade na interação e comunicação social, mais os critérios de interesse restritivo e repetitivo, que aí tem as estereotipias, as outras questões todas, a gente está falando de autismo. E aí a gente vai ver que o autismo, desde 2013, ele é um espectro. Então, a gente fala de diferentes, a gente pode dizer até que são autismos, porque são muito diferentes. E aí a gente tem essa classificação dentro até desse DSM, que é uma forma de um classificador, ele nos ajuda a colocar como se fosse mais próximo desses 3 níveis. Então, tem nível 1, 2 e 3, quando a gente fala nível de suporte. Mas mesmo dentro dos níveis, o que eu quero dizer isso, existem muitas diferenças. Então, tem crianças que às vezes têm um nível de suporte 3, que seria entendido,
de forma errônea, mas entendido como mais grave, essa criança, ela pode ter muitas questões, muito suporte, e aí a gente fala de suporte tanto na comunicação, por isso que é tão importante falar de comunicação, né, quanto na interação, quanto para a flexibilização ali do dia a dia. Então, ela precisa de suporte para muitas coisas. E tem uma criança de nível 3 também, que às vezes vai precisar de um pouco menos de suporte do que essa criança A, por exemplo. Então, dentro do nível 3 já existe ali uma própria variação de pessoas, né, de estilo ali. Então, entendendo, no geral, né, sobre os níveis. Quando a gente fala de nível de autismo, a gente fala de nível de suporte, é de quanto essa pessoa precisa ser auxiliada ou ter suporte para ela dar conta de questões do dia a dia, comunicação, interação e assuntos, às vezes, de vida diária mesmo, né? Um banho, né? Alimentação, dar conta do dia a dia. Então, nível 3, onde ela precisa de suporte, que a gente fala substancial, muito substancial. Nível 2, ela precisa de suporte substancial. E nível 1, ela precisa de suporte, né? Então, essa é a diferença dos níveis. Então, a gente tem que sempre entender o que essa pessoa precisa, né? Quais são as necessidades dela, tanto que ela precisa de outro, ou de terapias, né? Ou até da família nesse dia a dia, e a gente vai entendendo essa diferença. Então, por isso que aquele dia você viu tão variadas crianças, né? Então, tinha crianças lá que às vezes você ia fazer essa brincadeirinha social, talvez por já ter sido treinada também, por já ter passado por algumas questões de intervenção, ela aprende a responder melhor socialmente. E a gente tem que lembrar que, assim, nem sempre, a gente fala muito dessa questão do déficit, né, da dificuldade na interação, mas é autismo, né, é espectro, então ele varia muito. Então é sempre importante a gente pensar nisso, a gente nunca vai colocar sempre numa caixinha, senão a gente cai naquela ideia do preconceito e do estereótipo, né? E a gente tem que entender, né? Entender quer dizer olhar para todo e colocar dentro. Não achar que entendi que autismo é isso, então se não tem isso. A Josi citou aqui, por exemplo, a questão do contato visual. É uma das coisas que é muito importante na comunicação. Eu tô aqui falando com você, eu olho para você o tempo todo, né? E verifico se tá tudo ok e tudo. Muitas crianças com TEA tem um contato visual ok, dentro do esperado. Ué, Tracy, mas o contato visual não é um sinal, né? Ele pode estar prejudicado, mas nos critérios diagnósticos não está escrito que se tiver contato visual preservado, não é autismo, sabe? Então, a gente tem que tomar muito cuidado com essas coisinhas, que é onde também os pais se apegam para negar algumas vezes o diagnóstico, né? Então não é uma receita de bolo, não né? Não é. Porque bem complexo. Na linguagem popular, né? Não olhou, não teve contato visual, tem autismo, né? E se me olhou, tá tudo certo. Tá tudo certo. Né? Ficou mexendo. Tem muita questão de movimento repetitivo também. Tem autismo. Tem autismo. E Então, pode não ser autismo, pode ser outra assim. coisa. É que tem épocas que uma dessas coisas virou moda, né? Teve uma época do TDAH, todo mundo tinha. Qualquer coisa, nossa, o fulano consegue prestar atenção direito nas coisas, ele tem TDAH. Aí tem época também que autismo entra em moda, e todo mundo acha que todo mundo tem autismo. E eu acho que isso é um ponto legal, assim, essa coisa da moda, né? Muitas vezes as pessoas falam, não tem nada aqui não, porque agora é moda, todo mundo tem autismo. E